A paz do Senhor, irmãos. Essa Bíblia aqui é só para disfarçar, porque eu ainda não leio. O meu milagre já está pronto, né? No meu coração eu já estou lendo, letras grandes, letras pequenas, já estou vendo todas as pessoas, mas de fato e de realidade, o milagre está em prosseguimento, não é? E por que eu sei que o milagre está pronto? Porque eu falo como o cego de Jericó, né? Quando questionaram a ele, ele falou bem assim, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo, né? E eu passei por um processo de cegueira mesmo, né? De ser guiada. A Soninha estava me trazendo aqui, ela tem uma escada, eu falei, eu estou vendo, aí ela tem um fio. aí eu falei, estou vendo o fio. Aí ela, mas o centro é ali. Eu falei, naquela parte mais clara é o centro, né? Então, as cores, a visão tem me chegado com muita clareza. A nitidez não é exata e vocês vão entender por que eu ainda não tenho nitidez na visão. Mas o milagre já está pronto. E quando a Arilma me convidou, né, eu fiquei assim, vou, não vou, né, porque há muito tempo que eu não falo em público. E quando a gente fala em público, a gente tem uma pequena cola, né? Aquela que a gente faz aquele esboçozinho e você bota e dá uma olhada. E eu falei, meu Deus, eu não vou ter nenhum papelzinho para eu olhar. O papelzinho pode até estar lá, mas eu não vou ver nada, né? Então, muitas vezes, talvez, durante o meu testemunho, eu vou parar, vou pensar, vou me esquecer de algumas coisas, né? Talvez importantes, mas o que foi essencial, Deus vai trazer à minha memória, né? Porque tenho que confiar em Deus primeiro e depois na minha memória, porque a visão para ler, tem uma pessoa aqui que falou, Sônia, eu seguro um cartaz para você. Eu falei, só se for um outdoor. Por enquanto, né? Mas eu fiquei feliz porque eu já estava vendo algumas letras ali na TV, né? Fundo preto com letra branca, eu já consigo ler. Eu não consigo ler letra preta com fundo branco ainda, né? E eu vou pedir a Arilma, né? A apóstola Arilma, que leia para mim. E eu não poderia deixar de ler um texto de fé, Hebreus 11. Eu queria que ela lesse o versículo 1 e 2 e depois a partir do 32. Esse é fácil, né? Fé. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir, que está bem aqui. Hebreus 11. 1 e 2, depois... Eu acho que 1, 2 e 3 e depois o 32. Tá. Amém. Queridos, então quem puder acompanhar, se você tiver com a sua Bíblia impressa ou digital, por favor, pode acompanhar conosco. Hebreus 11, versículos iniciais, diz assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora o 32 em diante, por gentileza, queridos. Hebreus 11, 32 em diante. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir-me o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada.
andaram perseguidos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelas outras terras. Ora, todos os que obtiveram testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Obrigada. Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, né? E durante toda essa trajetória da minha vida, eu aprendi isso e tive a oportunidade e o privilégio de Deus de colocar em prática. Às vezes a gente pensa bem assim, o cristão ele é protegido por Deus, ele não passa por provas, né? Deus é aquele que livra. E tem a gente vê através dos salmos, né? Que o salmista ele fala que os inimigos dele falaram muitas vezes, onde está o teu Deus? Né? Então, se alguém perguntar para mim, onde está o teu Deus? Muito perto de mim, que tem permitido que eu passe por tudo isso, para que meu caráter seja forjado, para que eu possa aprender, para que eu possa crescer. E ele viu em mim, sei lá, que eu suportaria, né? E através do meu exemplo poder ajudar outras pessoas. Então, nada acontece por acaso. Agora, o que a gente não pode é passar por lutas, por dificuldades e não crescer com isso, né? Eu comecei com o meu problema de visão muito cedo, né? Eu acho que desde sempre eu sentava na escola e a professora falava assim, não está copiando o dever por quê? E eu falava assim, que dever? Ela está no quadro. Quase que eu perguntava, qual quadro, né? Não perguntava porque eu sabia que o quadro estava à frente. Quando eu fui fazer seminário, meu apelido era Ceguinha. Hoje em dia isso é bullying, né? Mas naquela época era só uma brincadeira. Então o pessoal já sabia que eu não via, né? E gritavam de longe, ô ceguinha. E eu não tinha dimensão do que era ser uma ceguinha, porque eu nunca tinha enxergado, né? Um dia, eu fui usar lente de contato, o médico falou para mim, você só vai enxergar se você usar lente. E eu coloquei aquela lente, vivia com o olho vermelho, parecia viciada, né? Com aqueles olhos sempre vermelhos, irritados e lacrimejantes. Mas eu estava enxergando. E eu ficava com aquela lente, doendo o olho. E naquele tempo a gente não tinha produto para lavar a lente de contato, a gente lavava com shampoo Johnson, né? Hoje a gente tem inúmeros produtos, então lavava com shampoo Johnson. E para facilitar, que o shampoo Johnson derrama aquele montão de uma vez, eu demorava a tirar da lente, eu coloquei num frasquinho de colírio vazio o shampoo. E aí um dia era para eu pingar o colírio no olho, e eu botei o quê? Shampoo Johnson. E aí fui para o médico correndo, porque o olho ficou horrível, mais do que já era. E quando eu cheguei lá, o médico falou, Bice, você sabe o que você tem nos olhos? Eu falei, não. Aí ele falou, você tem uma doença chamada ceratocônia, que é o crescimento de córnea. E através de uma coisa ruim, que foi um shampoo, que eu pinguei no olho, eu descobri o que eu tinha. E nesse processo todo, ele se prontificou a fazer um transplante se eu conseguisse a córnea. Na época eu trabalhava no hospital, no Agarram, né? Trabalhava em pronto-socorro e eu avisei aos meus colegas, olha, se morrer alguém, eu preciso da córnea. E entrou um paciente, né? Mas ele já tinha mais idade, e naquele tempo, na avidez de querer uma córnea, a gente não pensou, né, que poderia entrar num banco de olhos, conseguir uma córnea mais jovem, mas o banco de olhos demorava aí 3, 4, 5 anos. E conseguiram uma córnea para mim, de um paciente de 47 anos. E aí aquele médico fez o transplante, e depois do transplante, eu tinha 23 anos. Depois do transplante, melhorou a questão da ceratocônia, mas não melhorou a visão, porque eu tive a pupila dilatou e nunca mais retrocedeu. Então, hoje ainda, eu tenho o olho direito com a pupila permanentemente dilatada. E aí, toda a claridade me atrapalha, e por isso também que eu ainda não estou vendo com nitidez, porque a claridade entra toda, né? Quando você entra num ambiente claro, a sua pupila fecha, você vai para um ambiente mais escuro, ela se abre. E a minha não tem mais esse movimento.
pode ser uma consequência de um transplante, pode acontecer por qualquer pessoa, mas naquele tempo um médico pensou que havia passado um colírio errado para mim. Durante toda essa trajetória, né, eu vivi um processo de muita superação. Todas as vezes que eu sou chamada em algum grupo, que a gente vai se apresentar, o pessoal fala bem assim, diga o seu nome, uma característica que te descreve. E eu sempre falo, meu nome é Sônia Regina, e a característica que me define é a perseverança. Deus colocou isso no meu coração. E para a gente ter uma história de superação, a gente precisa perseverar. Perseverar crendo no nosso Deus, crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por que que eu li essa passagem? Aqui tem entre o versículo 1, 2 e 3 e o 32, vai falando da fé de cada personagem da Bíblia. O que ele creu que Deus fez, o que ele creu que Deus fez. Então, assim, é a galeria dos heróis da fé. Essa galeria, ela me inspira muito. E como nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o mesmo Deus que fez todos esses milagres por esses homens, que aqui tem um versículozinho que fala dos quais o mundo não era digno. Então, esse mesmo Deus é aquele que pode fazer por mim e fazer por você também. Eu fiz o meu primeiro transplante com 23 anos. Com 28 anos, eu estava fazendo o segundo transplante. Porque evoluiu muito, foi nesse olho esquerdo, evoluiu muito e eu tive que fazer do outro olho. Aí, esse eu entrei na fila de banco de olhos, em Goiânia. Demorou um tempo, mas também foi um transplante bem sucedido, era o olho que eu via melhor, porque não tive dilatação de pupila. E lá estava eu muito feliz com esse olho. E como se não bastasse, né, 2 transplantes de córnea, eu comecei a ter descolamento de retina no olho direito. E aí toda a minha retina é laser, né? Comecei a fazer laser na parte superior, depois na parte inferior. E isso foi ao longo dos anos, né? Depois do lado direito, do lado esquerdo. E toda a retina feita laser. E a história continuou, né? Deus quis me provar através dos olhos. E eu vou falar muito do meu olho aqui, mas a convicção do meu coração é de que eu não sou o olho que eu tenho. Eu sou muito mais do que isso em Cristo Jesus, né? O olho é uma parte de mim, né? Eu não sou o meu olho. E eu fui fazendo alguns cursos e eu sempre que ia me matricular, eu perguntava assim, eu consigo executar isso daqui sendo cega? E o pessoal perguntava, por que eu não? É só uma pergunta, né? Eu perguntei, eu fui fazer uma especialização em psicodrama e eu falei com a minha instrutora, existe psicodramatista cego? Aí ela, eu conheço uns 4. Eu falei, beleza, vou fazer essa especialização. No meu coração, eu achava que em algum momento eu ia ficar completamente cega. E vocês vão ver ao longo do meu testemunho que eu fiquei por 2 vezes completamente cega. Uma agora no ano de 2022 e outra no ano de 2010. Completamente cega. E mesmo assim, Deus me devolveu a visão. E hoje eu tenho uma convicção de que eu não vou ficar cega. Porque se fosse para eu ficar, eu já estaria, não é? Então, Deus tem deixado eu passar pelo vale, passar pela prova e me dar a vitória. Ele permite, e por que Ele permite? Não sei, não me compete questionar por quê. Né? Eu acho que eu nunca falei, Deus, por quê? Né? Mas assim, para quê? O que eu tenho a aprender? O que o Senhor quer me ensinar? E eu creio, irmãos, piamente, que esse testemunho que eu estou dando aqui, né, é o primeiro de muitos outros que eu vou dar. Por quê? Eu sei que muita gente aqui orou por mim. E eu tenho amigos que eu fiz o seminário, né? E os meus amigos estão espalhados pelo mundo. Então, tinha gente na Itália, na Alemanha, sei lá onde mais, na África. Onde tem missionários espalhados por aí, todo mundo levou o meu nome. E assim, esse resultado não foi da minha fé. Foi da fé de todo mundo que creu junto comigo. E eu compartilho isso com a igreja, porque eu sei que muitas pessoas oraram por mim. A apóstola Arilmo, o apóstolo José Henrique, muitos outros que me conhecem, meu primo Edinho, não é? E muitos outros que estão aqui, minha família, meus filhos. Então, são todas pessoas, amigos, né? Pessoas que intercederam por mim. A outra história dessa trajetória da visão
foi que eu tive catarata. E no olho direito, primeiro. E como eu ainda enxergava do esquerdo, hoje eu sou cega desse olho, né? É uma prótese que eu uso, eu não vejo dele, só vejo com o olho direito. Os médicos fizeram a cirurgia da catarata. Com o tempo dessa cirurgia, acho que eu fiz essa cirurgia de catarata, eu estava com uns 33 anos, mais ou menos. E com o tempo, essa lente da catarata, ela foi embaçando. E tinha um médico que ele falou assim, eu vou fazer um laser no seu olho, para limpar essa lente. E aí ele fez o laser, limpou a lente, eu voltei a ver. Estava vendo tudo embaçado. Quando passou mais um tempo, a lente embaçou toda de novo. Vou eu lá, no velhinho, ele já era bem velhinho, só ele tinha coragem de mexer no meu olho. E aí ele fez a limpeza da lente novamente. Passaram-se alguns anos, essa limpeza da lente durou aí uns 2 anos. Meu olho esquerdo, eu sofri um acidente. Eu estava na minha casa, tanto é que agora a médica falou, eu perguntei para ela se eu podia fazer trilha, que eu gosto muito de trilha. Ela, de jeito nenhum, você está proibida de fazer trilha. Eu olhei para ela e falei, a senhora é muito sem graça. Aí ela falou bem assim, segura essa mulher dentro de casa, Lucas, que é para o meu filho. Ele falou assim, não, doutor, eu tenho que amarrar ela fora de casa, porque os 2 acidentes dela foram em casa. Então, foram acidentes domésticos, né? Que bom que eu estou liberada para o mundo, né? Não preciso ficar trancada em casa. Eu bati numa estante de parede, irmãos, numa estante. Eu virei o olho, assim, virei o rosto, fui apontar, minha filha pintava, fazia pintura de óleo sobre tela, Laís. E a minha cunhada estava atrás de mim, assim. A minha casa estava faxinada, tinha passado uma faxineira lá, mas eu achei uma sujeirinha na janela e eu fui limpar. Desapeguei de casa também. Está limpo, está sujo, não estou nem aí. Né? Eu fui limpar. O que eu estava fazendo lá limpando? Né? Sei lá. E aí a minha cunhada atrás de mim, os quadros assim em cima da cama, e eu falei, Jô, você já viu os quadros da Laís que foram para a exposição? Ela falou, não. Eu falei, são esses aí. Quando eu falei, são esses aí, abri o olho, né? E pá, na quina da estante. Aí na hora eu falei para ela, falei assim, Jô, chama alguém para me levar no hospital. Eu vi meu cristalino grudar na parede. Aí ela falou, Sônia, que não sei o quê. E ela não conseguiu ligar de tão nervosa. Eu fui lá, liguei para o meu cunhado, falei, olha, eu preciso que você me leve para o hospital de base agora. E ele veio, e eu fui tomar banho, né? E a minha sogra veio, como que você está tomando banho? Eu falei, eu vou para o hospital suja, eu vou operar, eu tenho certeza que eu vou operar. Dito e feito, fui, operei, e aí eu perdi a visão desse olho. Fiz mais 5 cirurgias em Belo Horizonte. Na última cirurgia, o médico colava a retina, ela descolava, colava, ela descolava. E foram 5 processos cirúrgicos, até que o olho veio a óbito. Eu não sofri tanto quando o olho veio a óbito. Na época, eu liguei para o pastor Laude Jair, e eu acho que eu fiquei uns 40 minutos chorando com ele no telefone, ele intercedendo, me ajudando. Mas o pior luto para mim, nesse processo de perder a visão do olho direito, foi quando eu tive que colocar a prótese. Eu fiquei 1 ano com o olho feio, horrível, murcho, porque o globo ocular foi... Ele ainda está aqui, né? Mas ele foi secando, né? Foi diminuindo. E o dia que eu tive que colocar a prótese é que eu sofri. Passei o luto. Né? A tristeza de saber assim, tá, não vai acontecer um milagre aqui. E aí eu tinha 36 anos quando eu perdi a visão desse olho. E pronto. Falei, Deus, ainda tenho esse, né? Um olho operado de catarata, com a pupila permanentemente dilatada. E continuei vendo com esse. Nunca fui de me lamuriar, de ficar no canto, de chorar, de reclamar. Minha família é testemunha disso. Com o olho, né? Com a visão desse olho, mesmo com toda essa limitação. Estudei, dirigia, né? Tirei minha carteira lá, tinha carteira de motorista, transformei para a visão monocular. Nunca bati, já bateram em mim, né? Mas nunca bati o carro. Também tenho prudência, não dirijo com chuva, né? Procuro não ir para lugares desconhecidos, mas também não tenho medo de fazer o que eu preciso fazer onde quer que seja, né? E a gente tem prudência e Deus faz a parte dele e também nos guarda.
Aos 37 anos, eu bati esse olho num andaime de construção. O único olho que eu tinha. Foi em 2010. Foi quando eu fiquei completamente cega. Eu me lembro como hoje, que era dia 20 de dezembro, nós estávamos com a festa de Natal planejada na casa do meu irmão Júlio, que está ali, minha cunhada Nitinha. E eles queriam cancelar as comemorações. Aí eu falei, não, gente, eu estou cega, não estou morta, eu quero ir, não é? E eu fui para essa festa. Olha, foi o melhor Natal. Sabe por quê? Me paparicaram, os meus sobrinhos chegavam assim, tio, o que você quer? Todas as balinhas vermelhinhas, adoro jujubim, aquelas balinhas, traziam para mim, traziam. Na hora do amigo oculto, olha, ninguém pode olhar o que tem nas caixas. Eu pegava e falava assim, eu vou olhar. Eu vou descobrir o que tem aqui, né? E aí, posteriormente, eu fiquei sabendo que todo mundo estava chorando enquanto eu estava brincando, né? Um mês depois, eu fiz a cirurgia. O médico, eu tinha feito uma cirurgia emergencial, depois eu fiz uma outra cirurgia reparadora, e o médico tirou todo o sangue, um especialista, né? Tirou todo o sangue. Com 2 semanas após a cirurgia, eu estava vendo. Mas aí eu tinha um olho. Eu tenho um olho, né? Com a pupila dilatada, sem cristalino, e sem íris. A minha íris e o cristalino vazaram nessa segunda batida. Então, olha o milagre. Eu enxergo com um olho que tem toda a retina soldada. Eu ainda tive um sangramento de mácula. Um dia eu fui botar roupa na máquina e a luzinha da minha máquina é azul. E eu olhei e a luzinha estava verde. E eu chamei meu marido e falei assim, vem cá, que cor que é essa luzinha? E ele falou assim, azul. Eu falei, então vamos para o hospital porque eu estou vendo verde. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, ainda bem que você viu no início, você está com sangramento atrás da retina, o sangramento de mácula. E aí eu fui tomar uma injeçãozinha chamada Lucentes. Na época era R$8.000 cada uma, graças a Deus pelo plano de saúde. E eu cheguei lá, um monte de velhinho, né? Eu estava com uns 50 anos, mais ou menos, e um monte de velhinho, de 70, 80 anos. Eu estou na 27ª Lucentes. Eu estou na 14ª, 15ª. Não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, o que será de mim? Eu tomei 3. Por quê? Porque eu percebi no início um sangramento que estava iniciando por causa de um botãozinho colorido da máquina. Deus cuida de mim. Né? Um botãozinho só. E aí eu fiz essas 3 injeções, são injeções dadas dentro do olho, não dói, né? Bota um colíriozinho anestésico e bota lá a injeção mesmo e aplica a Lucentes e ela chupa o sangue, ela absorve o sangue. Então, antes de eu sofrer esse acidente, ainda passei por essa questão do sangramento da mácula. Então, um olho muito comprometido. Só que eu estava feliz ainda, que eu falei bem assim, eu fiz um transplante de córnea que está dando certo. E quando foi esse ano, 35 anos depois, né, que eu fiquei com o pior olho. E ninguém tinha mais coragem, lembra que eu falei do médico que fazia a limpeza do meu olho? Esse médico teve um derrame, e eu fui no hospital. Sônia, ninguém vai mexer no seu olho, você não enxerga de um. Quem você acha? Eu falei assim, não, faz outra cirurgia de catarata, coloca outro cristalino. Ninguém fazia. E por que eu bati o olho no andaime de construção? Que essa foi no andaime de construção. Eu falei para o pedreiro que trabalhava na minha casa, olha, eu tenho deficiência visual, qualquer mudança que tiver aqui, o senhor me avisa. E ele fez um andaime para rebocar um teto de um dos quartos, da altura do meu olho. Eu cheguei da clínica, passei a mão numa maçã, estava só eu e o Lucas em casa, meu filho. E eu subi e falei assim, vou dar uma olhada na construção. A gente gosta de olhar a construção, né? Quando a gente está fazendo. Subi a escada, quando subi, entro no banheiro, assim. E depois fui olhar a varanda, que ele tinha feito uma janela no closet. E eu pedi para ele fechar, ele pensava que era um quarto o closet. Ele, não, mas esse quarto sem janela não pode. Eu falei, não tem, é um closet, não é um quarto. E ele falou que ia fechar. Quando eu saí do banheiro e que eu virei assim, para ir lá ver se ele fechou a janela, eu já virei em cima do andaime, aqui, ó, da altura do meu olho. Eu falei assim, meu Deus. E o Lucas ia para a academia, eu gritei, Lucas, você ainda está aí? Ele, tô. E eu falei, então sobe que você vai me levar para o hospital. Que foi isso que aconteceu no dia 20 de janeiro, que eu fiquei completamente cega, nessa história que eu contei do Natal.
Então, foram 2 meses praticamente sem enxergar nada. E aí aquele cristalino que nenhum médico queria limpar, Deus tirou. Como? Uma pancada no andaime. Quem sou eu para questionar os métodos de Deus, não é? Ninguém usava. E quando eu bati, o cristalino pulou fora. Depois que eu passei por todo o processo, uns 4 meses, que eu tinha 20 graus, 20, nesse cristalino implantado. Depois que eu passei, eu falei assim, Deus, eu quero que a minha médica diga para mim que aconteceu um milagre no meu olho. Depois de tudo isso. E aí eu fui me consultar com ela, e ela olhou meu olho, mandou eu ler lá. Eu estava lendo, né? Com esse problema da claridade, mas eu estava lendo, ela sentou assim, soltou os braços e falou assim, Sônia, aconteceu um milagre no seu olho. Aí, veio um médico falando isso, né? Eu falei assim, é mesmo, doutora Chalita? O que foi? Ela falou bem assim, aí ela mexeu no computador, e ela falou, você tinha quantos graus mesmo no cristalino? Eu falei, 20 ou 21, doutora. Ela falou, Sônia, você está com 1 grau. 1 grau. Um olho com a córnea transplantada, sem íris, sem cristalino, com sangramento de mácula, com a retina toda no laser, com 1 grau. E aí ela passou para mim uma lente cosmética. O que é uma lente cosmética? É uma lente marrom, não é? Marrom, eu peço para fazer o mais escura possível, porque eu não tenho a íris do olho, que é essa parte colorida. E o buraquinho, o miolozinho, ele é transparente, então ela serve como se fosse uma regulação de pupila e serve como uma íris para proteger o meu olho de toda a claridade. E é por isso que eu ainda não estou vendo tudo, porque eu não posso colocar essa lente, porque tem só 3 meses que eu fiz o transplante de córnea. Então, quando tirarem os pontos, eu vou poder colocar essa lente. E vocês vão me ver aqui falando assim, estou te vendo, estou te vendo, estou te vendo. Não é? Eu estou vendo todas as pessoas, todas as cores de roupas. Estou vendo onde estão as cadeiras vazias. Não consigo ver com nitidez os rostos das pessoas. De perto eu já consigo ver. De longe ainda não. Mas eu atribuo isso a essa claridade. Então, olha, Deus é um Deus de milagres. E esse ano eu testemunhei isso muito, muito, muito de perto. Eu fiz uma trilha no dia 5 de junho. Oh, obrigada. Esse negócio transparente. Quando você quiser, você dá um aceno para lá que eu tenho que... Tá bom. Não, agora eu já estou vendo. Não, tá tranquilo. Dia 5 de junho eu fiz uma trilha. E quando era um domingo, eu fiz uma trilha de 22 quilômetros. E quando foi na segunda, eu acordei sem ver. Dei uma coçada no olho, não via, não estava vendo nada, 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 tudo embaçado. E eu fui direto para o quarto do meu filho. Eu falei assim, Lucas, você precisa me levar para o hospital. E eu sou psicóloga, naquele dia eu tinha 11 pacientes marcados. E eu falei, você precisa me levar para o hospital porque eu não estou vendo nada. Quando eu cheguei no hospital, foi esse processo, né? Ah, você está com inflamação. Aí fizeram os exames para ver se tinha descolamento de retina, não tinha. E começaram a tratar tudo isso como se fosse uma inflamação. Passei 3 semanas tratando e nada melhorava. E aí foi que eles me deram um diagnóstico. Sua córnea morreu, seu olho foi a óbito. E aí naquela hora veio aquele balde de água fria. E alguém me deu uma palavra e disse assim para mim, quando Deus diz não para uma coisa, porque eu estava pedindo a cura, pensei que era uma inflamação. Ele diz não para uma coisa, tem um sim para outra. E eu falei, Deus, qual é o seu sim? Hoje eu entendo, irmãos, plenamente. Né? Eu tinha recebido uma córnea de uma pessoa de 47 anos. Hoje eu recebi uma córnea de uma pessoa jovem. Pensa o tanto que eu já sofri por causa dessa pessoa. Porque quando o médico falou, você vai ter que fazer um transplante, eu já comecei a pensar que alguém ia morrer para poder me dar uma córnea. E eu intercedi por essa pessoa, pedi que ela fosse salva em Cristo Jesus. Se ela não conhecesse o Senhor, que ela tivesse a oportunidade de conhecer, que ela não morresse sem a salvação. Falei, não sei se essa pessoa é casada, é solteiro, se é um filho, se tem mãe, se tem pai. Comecei a orar. E até o dia do transplante, eu fiquei orando por essa família que eu não sei quem é e por essa pessoa que eu não sei quem é.
mas que eu fui abençoada com essa córnea. E é uma córnea jovem, porque hoje eu tenho 59 anos e eu devo ter recebido uma córnea, de acordo com a previsão e com os médicos, de uma pessoa de menos de 30 anos. Não é? Então, se eu recebi uma córnea de uma pessoa com 47 anos e ela durou 35 anos, eu creio, e a previsão é 15 anos. 15 anos. A minha córnea, foi o transplante que durou mais tempo que os médicos aqui de Brasília conhecem. Então, eu creio que essa daqui é quando Jesus me levar ou quando eu morrer, e que eu não vou passar por isso de novo, não é? E aí, eu podia questionar, mas Senhor, eu perdi minha córnea, né? Mas eu sabia que Deus ia fazer uma coisa melhor. E um sobrinho meu falou para mim assim: tia, você vai ter olhos de águia. E esse é o meu pedido: Deus, eu quero ter olhos de águia, não é? Hoje eu não estou dirigindo e não consigo ainda dirigir, e eu já estou andando sozinha. Para vocês terem uma ideia, quando falam assim: você está andando sozinha, isso é muita coisa, é. Eu não estava vendo prédio, eu não estava vendo casa, eu não estava vendo carro, que dirá um caminho para eu passar. Não é? Eu moro perto da feira, eu não tinha capacidade de ir à feira, porque eu não enxergava o caminho. Tudo era uma coisa só. Não era uma cegueira escura, era uma cegueira clara. Não é? Não tinha imagem nenhuma, mas tinha claridade. Não tinha escuridão, porque a cegueira desse olho aqui é de escuridão, porque ele morreu. Essa daqui não, era uma cegueira clara. Não, era como se fosse uma névoa o tempo todo. Então, depois que eu fiz o transplante, eu evoluí, né, de não ver prédios para estar vendo caminhos, pessoas. Eu estava diante de uma pastora, estava atendendo ela, e de repente eu comecei a ver o rosto dela. Eu tive que parar de atender, fui lá, passei a mão no rosto dela, ela falou: o que foi? Eu falei: eu estou te vendo. E aí eu podia falar para ela, porque era uma pastora, né? Ela: sério, você nunca me viu? Eu falei: não, nunca te vi. E atrás dessa interrupção da minha agenda, tinha uma palavra de Deus. Eu fui para um congresso do seminário que eu estudo em maio, e eu tinha um dilema muito grande, porque eu queria diminuir o meu ritmo de trabalho na clínica, em atendimentos, atendendo 11 pessoas por dia. E Deus falou para mim: não é mais isso que eu quero que você faça. Eu quero que você faça outras coisas, inclusive isso que eu estou fazendo aqui agora, não é? De testemunhar, de falar da palavra de Deus. E eu falei: Senhor, como que eu vou parar essa agenda? E eu fui para esse seminário, era um seminário da minha turma, né, que a nossa formatura de teologia foi em 1981, no Betel. E uma pessoa foi usada lá e falou para mim assim, chegou para mim e entregou mesmo uma profecia, e falou bem assim: olha, você é uma flecha na mão do guerreiro. E eu sou o guerreiro. E eu vou te atirar tão longe quanto você acreditar que você possa ir. E eu fiquei com aquela palavra, pensa, eu chorei tanto. Fiquei com aquela palavra no meu coração. E eu falei: Deus, eu vou diminuir minha agenda, sim. Cheguei, irmãos, uma semana, 11 pacientes todos os dias. Deus, me perdoe, porque eu não consegui diminuir minha agenda. Mas também, eu passei 10 dias fora e tal, tentei dar aquela disfarçada, né? Na outra semana, 11 pacientes todos os dias. 2 semanas, no domingo eu fui fazer essa trilha. Na segunda, eu amanheci sem ver. Eu estava indo com meu filho para o hospital, quando passou ali naquele balão, naquele viaduto do Catetinho, Lucas estava assim fazendo a curva, eu comecei a chorar, mas eu chorava compulsivamente. Meu filho colocou a mão assim na minha perna e falou assim: calma, mãe, tudo vai dar certo. Eu falei assim: não é por isso que eu estou chorando, Lucas, depois eu te explico. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Você está vendo como que se para uma agenda? Assim. Ou você para a sua agenda, ou eu paro a sua agenda. Como se Deus falasse para mim: a gente não já tinha feito um trato? A gente não já tinha feito um combinado? Por que você não fez a sua parte? E aí eu peguei isso. Obrigada. Eu peguei isso como uma lição. Então, eu comecei a perguntar para Deus: Deus,
olha a pessoa, né? Eu sou hiperativa, né? Quantas pessoas eu posso atender? E Deus em silêncio. E eu fui para a clínica e eu sentei no sofá. E eu falei com uma das recepcionistas, senta bem aqui. E ela sentou. E eu comecei a conversar com ela. Aí eu falei bem assim, você está convicta de que eu estou te vendo? Aí ela falou, estou. Aí eu falei, você acha que eu estou te vendo? Ela, estou. Aí eu falei, então tá bom. E aí eu desmarquei todas as crianças, que crianças têm que ter contato visual, adolescentes. Pessoas que me davam sinais com o corpo, eu não podia atender, né? Uma pessoa que levanta uma sobrancelha e eu falava bem assim, por que você levantou essa sobrancelha? Tem alguma coisa acontecendo. Daí eu não estava vendo nem o rosto das pessoas, né? Que dirá uma sobrancelha. E aí eu comecei a atender algumas pessoas. E Deus permitiu que eu atendesse 5. E o dia que eu marquei 6, eu estava num atendimento online, a pessoa sumiu do celular, não estava vendo a pessoa, não estava mais vendo o celular, não estava mais vendo a mesa. Eu falei, Deus, misericórdia. Fui e desmarquei a 6ª. E eu fiquei atendendo 5 pessoas até o dia de eu fazer o transplante. Ia guiada, levada pelo meu filho, colocar. Aí eu já não saía mais do consultório, não chamava o paciente, que eu chegava lá, não sabia quem era quem, mas eu continuei trabalhando. Fiz o meu transplante em São Paulo, porque aqui em Brasília não tinha vaga, né? 1 ano para conseguir uma córnea aqui. Em São Paulo eu consultei dia 21 de julho, dia 18 de agosto eu fiz o transplante. E foi assim, parecia como uma criança, né? Lucas que me acompanhou em todo o processo. Eu estou vendo uma coberta, eu estou vendo, então assim, parecia uma palhaça, né? Porque aí que todo mundo ficou vendo o quanto que eu não enxergava, né? Sabe o que é ter uma pia e você vê que tem uma colher, né? Caramba, uma colher. Tão simples para todo mundo. Eu não conseguia ver uma colher em cima de uma pia, um copo, um garfo. E assim, e como que eu descobri isso? Que eu não estava vendo tanto assim. Foi com esse transplante. Eu nunca vi as cores tão fortes. Nesse processo aí, o Lucas me levando para a clínica. E eu falava bem assim, olha, esse negócio é verde. Lucas, aquilo dali é o amarelo. E ele falou, sim, é amarelo. E aí essas coisas foram evoluindo, né? Eu começava a ver cores, eu começava a ver objetos pequenos, tudo isso nesse processo de 3 meses. Aí eu começava a ver os carros. Aí o Lucas falou assim, você só vai passar no teste quando você vê a placa do carro, né? Ele já queria que eu visse, ele começava a brincar. E depois eu comecei, nossa, uma pessoa andando de bicicleta. Lucas, aquela pessoa está empurrando um carrinho? E eu ficava assim. E aí eu me lembro daquele versículo que diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Então, o nosso coração, a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração se encheu de júbilo. E eu fiquei assim, como uma criança. E eu estou como uma criança. Cada dia que eu acordo, que eu abro o olho e que eu vejo um detalhe, uma coisa pequena, uma sujeira que se vê numa roupa. Eu não era capaz de ver uma roupa amarrotada, não é? E essa visão tem vindo. E tem vindo por causa dessa córnea nova. Porque hoje eu entendo que eu enxergava tons pastéis, né? Aquele amarelinho desbotado, aquele vermelho meio rosa. Mas como que eu sei? Eu só sei agora. Então, o que é uma cor? Amarela, vermelho, azul, um branco bem branco, um preto diferente de um azul marinho. Né? A Soninha foi lá em casa essa semana e ela falou, qual a cor da calça do seu tio, ou da blusa, não sei. Eu falei, azul marinho. Ela passou no teste, não é? Porque eu podia ter falado preto, não é? Então, assim, esses detalhes que parecem insignificantes, que parecem tão pequenos, tão importantes para mim. E esse é o milagre que Deus fez e que Deus continua fazendo. E tem 3 lições nesse processo da minha vida. A primeira lição é que Deus me ama. Aí você pode dizer para mim, e daí, Sônia, Ele também me ama. E eu sei que Ele te ama. E eu pergunto para você, e eu pergunto para mim mesma todos os dias, o quanto eu sinto esse amor. A diferença da gente saber que Deus nos ama e a gente sentir esse amor tem uma diferença. E eu sinto que Deus me ama. Eu passei por tudo isso. Em nenhum momento eu duvidei do amor de Deus. Então essa é a primeira coisa, Deus me ama. A segunda coisa é que Deus cuida de mim.
Quando eu consegui identificar um sangramento de mácula antes que ele se expandisse, cuidado de Deus. Quando esse cristalino, eu bati no andaime de construção e eu falei, pedreiro miserável, como que deixa esse andaime dessa altura? Foi Deus. Deus fez a cirurgia do jeito que Ele quis. Ninguém ia fazer, fez na pancada. Então, quando Deus quer, Deus faz, né? Deus faz, é a soberania dEle. Então, não compete a gente saber a forma como Deus faz, mas a gente entender que tudo que acontece conosco, Deus pode transformar em bem. E a gente precisa crer, né? E o nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo isso que está acontecendo comigo agora, aos olhos humanos, são impossíveis. Quando eu cheguei na médica para fazer o transplante, ela falou assim, você corre o risco de ter pressão alta do olho, que eu esqueci o nome agora, que é glaucoma, né? E corre o risco também de ter descolamento de retina. Por quê? Quando uma pessoa vai fazer um transplante, só troca aquela partezinha de fora da córnea, né? Uma películazinha. Mas ela tem um cristalino para sustentar e ela tem uma íris para sustentar. Ela falou, Sônia, o seu olho é um risco. E eu tive que assinar um termo de consentimento de uma possível cegueira. Porque ela tinha que abrir meu globo ocular. E a gente sabe que tem líquido, né, nessa parte branquinha. Se vazasse muito líquido, ia ter descolamento de retina. Mas ela tinha que abrir e suturar, costurar na esclera do meu olho, porque não tinha cristalina e nem íris para dar sustentação. E aí eu acordei lá no meio da anestesia, né? E ela falando do processo cirúrgico, eu entendendo tudo. Eu, meu Deus, eu não quero ouvir isso. Aí eu falei assim, doutora, eu estou acordada. Ela, eu sei, já está acabando. Eu falei, mas eu não quero ouvir o que a senhora está falando. Aí ela chamou o anestesista, bota essa menina para dormir que ela não quer ouvir, porque eu já sabia todo o risco que eu estava correndo. E ela ainda falando tudo que estava fazendo no meu olho, eu falei assim, eu não quero ouvir isso, não é? E aí eles me deram mais anestésico e eu adormeci. Então assim, eu sinto que Deus cuida de mim em cada detalhe. E a terceira lição que Deus me ensina sempre, que eu tenho certeza, é que eu não estou só. Nós nunca estamos sozinhos. Às vezes a gente tem família próxima, a gente tem amigos próximos, mas naquele momento que você está sozinho, no seu leito, pode existir um querer estar só e pode existir um profundo sentimento de solidão. Eu nunca senti solidão. Isso não depende das pessoas que entram na minha vida e nem das pessoas que saem. Depende da companhia de Deus que eu sinto constantemente comigo, independente do que me aconteça. E hoje, irmãos, Deus também quer transmitir isso a você, o quanto Ele lhe ama, o quanto Ele cuida de você e o quanto você não está só. Você pode falar, mas eu tenho um problema com meu filho, eu tenho um problema com meu marido, eu estou com um problema na minha casa, eu estou cheia de dívida. Não importa. Deus te ama, Deus cuida de você e Deus está contigo em todos os momentos. Em todos os momentos. E a gente sentir essa companhia de Deus é o que produz a nossa fé. É o que faz a gente confiar que Deus faz existir o inexistente. Que Deus transforma as coisas impossíveis em coisas possíveis. E que não há limites para a ação de Deus. Não importa o meu problema, não importa a minha dor. Se eu permitir que Deus me faça crescer com tudo isso, Ele vai forjar o nosso caráter. E Ele vai nos fazer crescer. E o que atrapalha a gente nesse processo de crer? O que atrapalha a gente nesse processo de confiar? E o que atrapalha a gente nesse processo de saber que a gente não está só? A nossa mente. A nossa mente. A nossa mente muitas vezes é nossa inimiga, nos jogando em processos depressivos, em processos ansiosos, onde a gente duvida das coisas que um dia a gente creu, onde a gente titubia, onde a gente vacila. Por quê? Porque a nossa mente fica agitada. Na psicologia a gente trabalha com uma tríade, né? Temos psicólogos aqui, a Valdirene, a própria Arilma, a Zéza, que eu sei que está aqui, e devem ter outros psicólogos mais, mas a gente trabalha com uma tríade, que é pensamento, sentimento e ação.
todas as vezes que eu estou numa ação e eu não gostei da minha ação, eu tenho que começar a pensar o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Durante a vida, nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções. A UNB, há mais ou menos uns 8, 10 anos atrás, lançou no seu currículo uma matéria chamada Felicidade. Por quê? Porque em Brasília, onde tem maior índice de suicídio, são de alunos da UNB. E os suicídios, eles são meio ocultos, né? Não são tão divulgados. Então, essa matéria foi lançada lá por quê? Para ver se ajudava as pessoas. Um dia meu filho me questionou, por que não ensinam sobre finanças nas escolas e por que não ensinam sobre emoções? A gente muitas vezes é ensinado, quando a gente está com muita alegria, muito exuberante, que é isso? Para que está espivitada desse jeito? Quando a gente está muito triste, não, alegra, muda esse sorriso, tira esse choro, né? Quando são os meninos, antigamente falavam, engole o choro, né? Homem não chora. E a gente é ensinado a ocultar as nossas emoções, a fingir que elas não existem. E a gente não vivencia esse processo das emoções. E se eu não passar da ação para as minhas emoções, eu não vou conseguir entender o que a minha mente está pensando. Eu não vou conseguir discernir o meu pensamento. E se eu quero mudar emoções, e se eu quero mudar ações, eu tenho que mudar aquilo que eu penso. E eu quero compartilhar com vocês 3 formas fáceis de eu cuidar um pouquinho dessa mente tão ansiosa. Dessa mente que pula de um pensamento para o outro tão rapidamente. A nossa mente, ela é comparada com as ondas de um rádio. A gente, quem gosta de ouvir rádio, né, vai para o trabalho ouvindo, não sei, AM, FM, sei lá. A gente sabe que sempre tem aquelas 10 mais, não é? Não tem aquelas músicas que ficam repetindo o dia todo, o mês todo, aí aquele lance lá da parada de sucesso, né? A nossa mente também é desse jeito. São os 5 mais. Nós somos sempre perturbados por 5 pensamentos persistentes, que vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. E se você começar a pensar, e pensar sobre os seus pensamentos, que é a metacognição, né? Se você pensar sobre os seus pensamentos, você vai ver que os pensamentos perturbadores, que te causam ansiedade, depressão, tristeza e outros sentimentos mais, são sempre os mesmos. São 5 pensamentos que vão e vêm, reverberam, voltam e nos trazem o quê? Indiferença, impaciência, irritação, tristeza, medo. Os mais diversos sentimentos, e geralmente sentimentos negativos. E a gente pode fazer uma brincadeirinha, né? E falar assim, caramba, eu posso fazer uma nova playlist. Chega dessa playlist velha aí que está me atormentando. Então comece a pensar nessa dica, quando aquele pensamento perseverativo te perturbar. Às vezes é uma separação, às vezes é um filho que está numa condição que a gente não quer que ele esteja. Às vezes é o nosso emprego, um aborrecimento, não importa. Faz parte dessas 5, como se fossem essas 5 músicas, né, que ficam. E lembre-se que você é dona do seu pensamento. Você é dono do seu pensamento. Mude seu pensamento, você vai conseguir mudar os seus sentimentos e vai conseguir também mudar as suas ações. A segunda dica para acalmar a sua mente e para que você possa exercer fé, independente do que você esteja passando, é você pensar, vamos pensar num lago. Quando a terra, o lago ele está agitado, um rio, né, qualquer ele está agitado, ele revolve a terra do seu fundo. E quando ele revolve aquela terra, a visão, se você tentar ver, a visão está turva, você não consegue ver aquela beleza que tem no lago. Então, quando a gente permite que a nossa mente se acalme, é como essa terra que se deposita no fundo do lago e eu posso ver. Então, para a gente ver melhor, para a gente perceber melhor,
para a gente discernir melhor o que está se passando aqui, o que faz a gente ficar tão perturbado, tão agitado, sem acreditar na vida, no mundo, nas coisas, ou duvidar até mesmo das promessas da palavra de Deus, o que faz a nossa humanidade ficar tão aflorada. A gente precisa acalmar a nossa mente. E se nesse momento você parar e pensar que isso pode ser só uma terra revolvida por um lago e que sua mente se acalmar, aquilo vai depositar, você vai ter uma visão mais clara. E a terceira dica essas coisas que eu estou falando são coisas que eu vivo. Eu não falo nada que eu não aplico na minha vida e que todos os dias eu não coloque aquilo dali em prática. A terceira coisa é pensar numa visão microscópica e numa visão macroscópica. Ou seja, como se fosse uma visão telescópica, né? Eu poderia aqui me lamuriar. Ai, meu olho, perdi, foi o primeiro, foi o segundo, e se eu não ver agora, né? Poderia chorar, poderia parar de trabalhar, poderia estar em cima de uma cama, poderia estar em 1000 condições. Se eu olhasse só para o meu olho. Nós temos tanto a agradecer. Antes de ontem, um tio meu chegou de emergência no hospital de base e teve que amputar as 2 pernas. Teve um trombo, ou ele amputava as pernas, ou aquilo dali subiria e ele poderia morrer. Ele tira essa perna, né? E amputou as 2 pernas. Hoje eu fiz uma chamada de vídeo, falei com ele, ele falou bem assim, Soninha, eu ainda vou jogar futebol. E eu falei, nossa, que massa, né? Que massa. Por quê? Ele não é as pernas que ele tem. Ele é muito mais do que as pernas. Eu não sou o olho que eu tenho. Você não é o problema que você tem. Você não é a sua dificuldade, a sua luta, a sua dor. Você é mais do que isso. Muito, muito, muito mais do que isso. Se a gente tem... Quando a gente exercita essa nossa visão microscópica, eu fico olhando só para o meu problema, para a minha limitação. E quando eu exercito a visão macroscópica, né, como se eu estivesse vendo através de um telescópio, eu vejo tudo que eu tenho. E esse é um outro grande segredo. É tão fácil, né? Mas às vezes parece que é um segredo. Não é um segredo, não é? Então, se eu começar a olhar para tudo que eu tenho... Hoje eu já estou conseguindo caminhar no parque, que fica ali perto da minha casa. E eu ando aquele parque todinho, são 5 quilômetros, né? Eu já estou andando 1,5 vezes, está dando uns 8,5 quilômetros aí. Eu ando e eu começo a agradecer pela árvore, pelo sol, pelo azul. Cada coisinha que eu vejo, um pássaro cantando. Então, assim, cada detalhe. Então, começar a agradecer por tudo que eu tenho. Tem um filho com problema, você tem 2 filhos, 3 filhos, agradeça pelo que está bem. Não é? Está com problema no emprego, agradeça porque você tem um emprego, porque você tem um salário. Então, vamos agradecer por aquilo que nós temos. Vamos tirar o olhar daquilo que não temos. Se eu colocasse o meu olhar naquilo que eu não tenho, nos meus olhos, eu seria muito, 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 muito infeliz. E hoje, eu tenho a convicção de que eu não vou ficar cega. E o meu filho fala para mim assim, bota o seu óculos, não anda... Inclusive era para eu estar aqui hoje de óculos, né? Que ele fala bem assim, vai que você não vê um negócio e você bate esse olho. E eu sei que faz parte da prudência eu andar de óculos. E hoje eu esqueci, mas eu procuro sempre andar com óculos, ainda mais agora, que está bem recente. Mas se a gente colocar a visão na nossa limitação, a gente não prospera, a gente não progride, a gente não anda, a gente não desenvolve. E eu falo sempre isso com as pessoas, cada luta, cada dor, cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. E eu estava pensando numa música, enquanto eu estava pensando o que eu falaria para vocês. E eu me lembrei de uma música, e eu até pedi o Isaac que providenciasse essa música, uma música que diz assim, está chorando por quê? Se você tem um Deus, se Ele cuida de você. E nesse momento que eu estou finalizando esse testemunho de milagre, e eu sei que vocês têm experienciado milagres aqui, através da vida do apóstolo José Henrique, e muitas pessoas aqui têm experienciado milagres. E eu não sei a quantas pessoas o meu testemunho está alcançando, mas se estiver atingindo uma só pessoa aqui nesse lugar, foi por você que Deus me trouxe.
E foi por você que Deus fez com que eu viesse dar esse testemunho. Porque se dependesse de mim, era mais fácil eu ficar lá na minha casa e falar depois, quando eu estivesse completamente curada aos olhos humanos, né? Mas eu sei que eu estou completamente curada. E eu ainda vou vir aqui. Lá para março é a previsão de ter feito toda a correção visual, que é colocar essa lente cosmética. E eu vou poder voltar a dirigir. E daqui uma semana eu vou ter o privilégio de viajar, vou visitar meus irmãos em Portugal. E o pessoal perguntou assim, você vem com quem? Eu falei, eu vou sozinha, né? Mas eu vou com Deus. Eu tava um dia na praia e meu sobrinho pequenininho lá embaixo, assim, no pula-pula. E eu falei assim, Júnior, 3 aninhos ele tinha. E eu falei assim, Júnior, você está aí sozinho, meu filho? Aí ele, pulando, olhou para cima. Não, titia, eu estou com Deus. Não é? E aí eu vou para Portugal com Deus também. E meu irmão me convidou para ir a Israel. Um dos meus irmãos que está lá. E já comprou a passagem, então de Portugal depois eu vou a Israel. E eu vou agradecer a Deus, né? Lá naquela terra santa. Nunca tive vontade de ir em Israel, por incrível que pareça, né? Mas me veio a oportunidade como um presente. E eu falei, Deus, eu quero estar nesse lugar e eu quero ver. E nessa última consulta que eu fiz com a minha médica, que tem 1 semana e meia, ela chegou lá e ela falou bem assim, Sônia, e você, como está? Eu até gravei um áudio, mandei para algumas pessoas, para minha família. Ela perguntou, como você está? E eu falei bem assim, estou ótima, doutora. E ela olhou para mim e falou bem assim, quando foi que você veio aqui e você disse que não estava ótima? Quando você chegou aqui sem ver, você falou para mim que estava ótima. E aí ela me examinou e ela falou bem assim, vou tirar um ponto do seu olho e daqui 2 semanas você vai poder fazer seu primeiro óculos. Faz um bem baratinho que você vai perder ele rápido, que a sua visão vai melhorar cada dia mais. E terça-feira que vem eu estou com a consulta agendada para fazer meu primeiro óculos. Um para ver de perto e quem sabe eu consiga ler essa Bíblia, não é? Por enquanto é só áudio, não é? E vou fazer meu primeiro óculos para ver de longe também. Porque eu quero ver as maravilhas que tem lá em Israel, né? Toda aquela história que a gente estuda em história bíblica, né? Aquelas paisagens, acho que muitos aqui já tiveram o privilégio de ir, de ver. E eu quero estar lá vendo. Né? E para mim é uma conquista muito grande. Não é porque eu vou para Israel, mas é porque eu vou ver, né? E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, não sei se alguém aqui tem um problema visual tão grave quanto o que eu tive. Mas se você não tem problema visual, eu quero que você agradeça a Deus pelos seus olhos. Pense um pouco na sua boca aí agora. Pare e pensa. Dá uma... Olha só que delícia, né? Você sentir a sua boca. Você poder sentir que você tem o paladar funcionando. Você está me ouvindo. Você tem os seus ouvidos perfeitos. Provavelmente você está me vendo, você tem os seus olhos perfeitos. Se você parar para sentir as suas mãos, os seus pés, você passar a mão assim na sua perna e sentir os seus dedos, né? Então, suas experiências sensoriais, a gente pode sentir. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é uma forma da gente sentir Deus no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso paladar, no nosso tato. Isso é presente de Deus. Se você saiu da sua casa e veio para aqui hoje, é presente de Deus. E eu não sei pelo que você chora, eu não sei qual é a sua dor, mas Deus diz para você esta noite, eu te amo, você nunca estará sozinho e eu cuido de você. E se Ele cuida de você, e se Ele te ama, e se Ele é sua companhia constante, o problema que você tem, a dor que você tem, o anseio que você tem, o sonho que você tem, já está realizado, em nome de Jesus. As doenças já estão curadas, porque a fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. O que é que você quer? O que é que você deseja? Eu vou pedir que o Isaac coloque a música que eu pedi para ele colocar e que você feche os seus olhos e faça a sua oração nessa hora. Deus está te desafiando a crer. Sabe aquilo que é impossível? Sabe aquilo que é difícil?
Sabe aquilo pelo que você chora constantemente ou de vez em quando? Ou em alguns momentos específicos? Deus tem a solução. Deus tem o sim dele para você. Deus tem a resposta dele para você. E ele só precisa que você creia, porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.